Bom, vamos imaginar o seguinte cenário. Uma propriedade deslumbrante, tipo 1.200 metros quadrados de área construída. Uhum, gigante. Gigante. 11 suítes impecáveis, uma piscina daquelas de capa de revista, campo de futebol privativo, quadra de tênis. É basicamente o retrato exato daquilo que a nossa sociedade convencionou chamar de chegar ao topo, né? Sim, os sonhos de consumo de muita gente. Exato. Agora, a gente precisa imaginar a pessoa que é dona de absolutamente tudo isso, tomando uma decisão impensável. Ela decide empacotar meia dúzia de coisas, fechar a porta dessa fortaleza de luxo e simplesmente trocar essa vida por uma rotina em uma fazenda. Nossa, jogar tudo pro alto, sim? Pois é. E o detalhe que realmente prende atenção aqui é que não teve nenhum colapso financeiro no meio da história. Ah, não foi falência? Não, a empresa não quebrou, não existiu um leilão judicial forçando a saída. Foi uma escolha totalmente consciente. Caramba! Olha, é o tipo de atitude que obriga a gente a frear e reavaliar nossa própria definição de sucesso. Com certeza. Porque nós vivemos imersos no que podemos classificar como a era da exaustão. O acúmulo material se tornou, para a grande maioria das pessoas, o único termômetro aceitável de realização pessoal. A única régua que importa, né? Exatamente. Então, observar alguém que escalou essa montanha até o cume e, ao olhar a paisagem lá de cima, decidiu descer voluntariamente, bom, isso fornece um estudo de caso psicológico e existencial fenomenal. E é exatamente por essa razão que a nossa imersão de hoje vai mergulhar fundo na obra Da Mansão à Fazenda, do autor Chris Stork. A ideia central da nossa análise é tentar entender os mecanismos dessa transição. Descobrir o que leva a essa virada de chave. Isso. Tipo, como alguém pega décadas de uma bagagem executiva pesadíssima e integra isso com uma jornada de fé. Nós vamos explorar as cicatrizes de um ano sabático, as quebras de paradigma sobre o que realmente significa lucro e, principalmente, como equilibrar uma ambição profissional legítima com o crescimento espiritual. Em um mundo que parece estar sempre à beira de um ataque de nervos, diga-se de passagem. Total. Mas para que a chegada à fazenda faça algum sentido lógico para quem está nos escutando, a gente precisa primeiro examinar o ar rarefeito lá no topo dessa montanha corporativa. Entender o momento milimétrico em que a estrutura de sucesso que o autor construiu começou a ruir por dentro, certo? Certo. O relato marca o ano de 2017 como verdadeiro epicentro desse terremoto. Ele era um executivo do setor siderúrgico. Indústria pesada. Muito pesada. Estamos falando de uma indústria dura, de metas agressivas, planilhas, pressão por resultados contínuos, e ele estava entregando tudo isso. Tava voando na carreira. Voando. Mas então a mãe dele falece em decorrência do Alzheimer. Nossa, que golpe. Um golpe duríssimo. E a constatação que o atinge não é apenas o luto comum. A obra descreve uma epifania dolorosa. Na busca obsessiva por blindar o próprio currículo e acumular patrimônio, ele percebeu que foi um filho ausente, exatamente na janela de tempo em que a mãe mais precisou. Aquela culpa que corrói. Sim, mas sendo pragmático aqui, o mundo corporativo está cheio de executivos que perdem os pais e usam o luto para se afundar ainda mais no trabalho. É verdade, vira uma válvula de escape. Exato. Então por que essa perda específica abriu uma rachadura tão grande na armadura dele? Olha, porque a perda da figura materna costuma desmascarar os nossos motores ocultos. Na narrativa fica bem claro que as conquistas externas formavam uma espécie de armadura psicológica. Uma proteção, tipo isso. Isso, o autor aborda como traumas de infância e questões mal resolvidas nos primeiros 12 anos de vida frequentemente se transformam em um combustível tóxico. Ah, faz sentido. A pessoa tenta compensar. A pessoa busca na idade adulta uma aprovação que faltou lá atrás. Ela usa o dinheiro e os cargos como megafones para gritar ao mundo, tipo, olhem para mim, eu tenho valor. E quando a mãe dele falece, esse megafone perde a utilidade? Perfeitamente. O dinheiro acumulado na siderurgia não comprava uma hora a mais de lucidez para ela no hospital. A ilusão de controle inerente ao sucesso corporativo desmoronou. Nossa, é forte isso. É como tentar escalar um muro altíssimo e, ao chegar lá em cima, suado e exausto, perceber que a escada estava apoiada no prédio errado o tempo todo. É uma ótima analogia. A partir desse choque, ele começa a buscar outras referências.
Ele faz uma viagem para Imperial Beach, na Califórnia, que acaba mudando a perspectiva dele sobre fronteiras. Expande a visão de mundo. Muito. Ele começa a estudar inteligência emocional através da Sociedade Brasileira de Coaching, lê o livro Vida com Propósito, do Rick Warren, e tenta trazer esses conceitos para a rotina. Tentando encontrar um novo norte. Exatamente. E aí entra um ponto super curioso. Mesmo com essa nova consciência, em 2019, ele avança e compra tal mansão num terreno de 2.500 metros quadrados. Parece uma contradição, né? Parece muita contradição. Só que, logo em seguida, o mundo inteiro entra em colapso com a pandemia. A pandemia atua na história dele como o juiz final dessa transição. Como assim? A mansão, que deveria ser o troféu máximo da segurança, de repente se mostra inútil diante de um vírus. O livro narra o choque dele ao observar fortunas incalculáveis sendo incapazes de comprar cilindros de oxigênio. Aquele desespero global que a gente lembra bem. Exato. E o isolamento dentro de uma propriedade gigantesca apenas ampliou o eco do vazio que a perda da mãe já havia revelado. Ficou comprovado, em escala global, que aquela muralha de concreto e luxo não oferecia defesa nenhuma contra a fragilidade da vida. Bom, o diagnóstico estava feito. Ele percebe que o modelo antigo faliu. O que me impressiona é a resposta a isso. Ele toma uma decisão que beira a loucura para os padrões de mercado. Ele abandona a carreira. Ele abandona uma carreira corporativa de 27 anos. 27 anos. Ele decide financiar o próprio ano sabático com as economias que tinha, sem qualquer garantia de receita futura. Haja coragem. Muita coragem. O objetivo era focar no próprio desenvolvimento e em preparar sucessores. O sucesso passou a ser sobre legado. E é aqui que a narrativa traz um revés brutal. O episódio do curso de coaching? Isso. Como parte desse sabático, ele investe pesado, eu digo tempo, energia e muito dinheiro mesmo, em uma formação para se tornar Master Coach através de uma instituição chamada Febracis. Que é uma gigante no setor de desenvolvimento humano aqui no Brasil. Fém imensa. Era a credencial que ele usaria para a nova fase da vida. Só que a instituição, de forma inesperada, encerra as atividades que o envolviam. O certificado pelo qual ele pagou caríssimo simplesmente vira fumaça. E esse é um dos momentos mais ricos do relato, porque ilustra bem a diferença monumental entre o planejamento analítico de um executivo e a forja de caráter que ele passou a vivenciar. Como assim, forja de caráter? Na métrica humana, esse episódio é um desastre financeiro e profissional. É a perda de um ativo. Mas vamos ser sinceros aqui. É muito fácil, anos depois, com o livro publicado e a vida resolvida, romantizar esse prejuízo gigantesco e chamar de, sei lá, tempo divino. É uma visão cética válida. No calor do momento, quando a conta bancária está secando e o diploma desaparece, isso não soa apenas como um investimento péssimo que a pessoa tenta justificar teologicamente para não enlouquecer. Olha, é uma provocação em semente. E a linha entre a negação e a fé costuma ser bem tênue mesmo. Mas a obra argumenta que a diferença está na resposta comportamental a essa crise. A forma como ele reagiu. Isso. Em vez de entrar em desespero corporativo ou sair processando todo mundo, ele processa a perda através de uma lente nova. Ele entende aquilo como um bloqueio intencional para destruir uma dependência. Dependência de títulos. Exatamente. Pense na mentalidade dele até aquele momento. O valor dele vinha de títulos. Diretor, executivo, e agora ele queria o título de Master Coach. A perda dessa credencial específica o forçou a liderar não porque tinha um papel timbrado com um selo importante. Mas a partir da própria vivência. Ele absorve a mensagem de que, na nova jornada de propósito dele, ele não deveria se escorar em certificados humanos. A autoridade teria que vir do caráter esculpido durante aquele período de incerteza. Deus seria a credencial dele. Entendi. Então, sem o crachá de coach para abrir portas, ele precisa de um novo laboratório prático. É quando surge uma oportunidade totalmente fora da curva. A imobiliária. Isso. Assumir uma franquia imobiliária na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Só que ele não trata isso como um mero balcão de vendas de imóveis. Não, ele muda a estrutura. O autor relata que transforma o ambiente numa agência do reino.
Ele pega o programa que havia criado, chamado 12 Passos para uma Vida com Propósito, e infiltra isso na operação. Uma abordagem bem diferente para o mercado imobiliário. Muito. E é aí que eu me questiono, como isso funciona na prática? Porque misturar fé ou religiosidade com comissões agressivas de corretores de imóveis parece uma receita garantida para dar conflito. E daria, se fosse mal feito. Funciona porque a abordagem não foi proselitista no sentido de empurrar dogmas goela abaixo dos funcionários. Ah, não era culto no horário de trabalho. Não, a integração ocorreu no cuidado emocional. O setor imobiliário é notoriamente agressivo, focado em fechar a venda a qualquer custo, atropelando quem estiver na frente. O que ele fez foi mudar a métrica interna da agência. Interessante. Como ele mediu isso? Ele passou a tratar os corretores e os clientes de forma integral, oferecendo suporte emocional e estruturando o negócio sobre princípios éticos inegociáveis. O resultado narrado é que, ao humanizar profundamente a relação comercial e colocar os valores acima do fechamento da venda, a confiança do cliente disparou. E a consequência lógica é que o lucro acompanhou. Exato. A ética se tornou o maior diferencial de mercado deles. E aí que a história dá uma guinada que desafia qualquer lógica de mercado. O negócio prospera absurdamente. A agência atinge o payback, aquele ponto mágico onde o investimento inicial se paga e a empresa começa a gerar lucro limpo. O sonho de todo empreendedor. Qualquer empreendedor faria uma festa gigante. Mas o que ele faz? No exato momento em que a torneira do dinheiro abre, o coração dele se fecha para a empresa. É muito contra-intuitivo. Ele relata ter ouvido uma instrução espiritual clara com a palavra tetelestai, que no grego significa está consumado. Ele entende que a missão ali acabou e repassa o negócio. Fecha o ciclo. O meu lado cético grita diante disso de novo. Existe um perigo gigantesco de um profissional confundir o tédio e empreendedor. Sabe aquela falta de adrenalina quando o negócio finalmente se estabiliza? Como a suposta voz divina não existe. Abandonar uma mina de ouro assim que ela começa a produzir não é quase uma autossabotagem? Sobre a ótica do capitalismo tradicional, é um erro primário, sem dúvida. Mas o que a obra nos propõe é uma métrica de sucesso radicalmente diferente. O tédio empreendedor acontece quando o estímulo intelectual acaba. E no caso dele não foi isso. A saída dele, segundo a narrativa, ocorreu porque ele compreendeu a verdadeira função daquela imobiliária. Para ele, a agência nunca foi um destino final, nem uma máquina de fazer dinheiro. Foi o que então? Foi uma academia de ginástica para o caráter dele. Ele precisava aprender a aplicar os 12 passos no mundo real, precisava aprender a gerir pessoas com empatia num ambiente hostil. Entendi. Foi o laboratório que a gente comentou. Isso. Quando a empresa atingiu o equilíbrio e os corretores estavam transformados, o músculo estava construído. O tetelestai significa que o treinamento acabou. Continuar ali seria priorizar o conforto financeiro em detrimento do próximo nível de crescimento. E a prova de que não era apenas tédio vem logo depois com sinais que o redirecionam de forma abrupta para fora do Brasil. O convite internacional. Exato. Como a ligação que ele recebe do Bruno Portiliati, da Florida Christian University. É importante contextualizar para a nossa audiência que essa universidade atua como uma ponte acadêmica fortíssima para o mundo teológico e ministerial nos Estados Unidos. Sim, tem muito peso. Ele recebe essa ligação num feriado americano, fora do horário comercial, o que serve como a confirmação que ele precisava para fazer as malas. Ele vai para os Estados Unidos para cursar um mestrado em teologia e plantar uma igreja na região de Pittsburgh. Um salto geográfico e de propósito imenso. Enorme. E essa mudança nos leva ao segmento mais tenso e sombrio da nossa imersão de hoje. Sem dúvida. Porque é nos Estados Unidos que ele se depara com o extremo oposto do equilíbrio que ele estava tentando construir até ali. Sim, lá, atuando como capelão, ele é chamado às pressas a um hospital para orar por um trabalhador imigrante. E a história desse homem é um soco no estômago. Muito pesada. O livro detalha que esse imigrante trabalhava em turnos desumanos, limpando carros em aeroportos, sem descanso nenhum. Para suportar a carga horária infinita, a dieta dele era baseada em energéticos e remédios fortes para dor. O corpo não aguenta, né? O corpo colapsou. O fígado dele literalmente derreteu. É a materialização física da era da exaustão que mencionamos logo no início. A busca pelo dinheiro aniquilando a máquina biológica. E a tragédia não é só física.
é totalmente irrelacional. Enquanto esse homem agonizava no leito, inconsciente, o celular dele estava encostado no travesseiro, no ouvido dele. E do outro lado da linha estava a filha, no Brasil, chorando compulsivamente. Nossa. O autor descobre que esse homem não via um de seus filhos pessoalmente há 18 anos. 18 anos de ausência para juntar dinheiro. 18 anos. E o detalhe mais perverso dessa história toda é que esse mesmo filho que ele não via há quase 2 décadas estava ali no hospital, trabalhando nos Estados Unidos também, e confessa para o autor que estava repetindo exatamente o mesmo ciclo do pai. O ciclo se perpetuando. O filho estava viciado em trabalho, correndo atrás de dólar, ignorando a própria espiritualidade e a família. O autor faz a oração final por esse homem e a reflexão que ecoa é brutal. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Essa passagem expõe a anatomia da produtividade tóxica de um jeito muito cru. Nós criamos uma cultura que glorifica o sacrifício absoluto do tempo presente, a ilusão de que o desgaste extremo de hoje vai comprar a tranquilidade de amanhã. Esse amanhã muitas vezes não chega. É como se a pessoa montasse uma carteira de investimentos altamente alavancada, sabe? Como assim? Ela pega 100% do capital dela, que no caso é o tempo e a saúde, e aposta tudo em uma única ação de altíssimo risco chamada carreira e acúmulo financeiro. E esquece de diversificar. Esquece. Para fazer isso, ela decreta a falência dos seus ativos mais sólidos e importantes, que são a família e o bem-estar físico. Quando a ação da carreira sofre o crash, ali no leito do hospital, a pessoa percebe que o portfólio da vida dela está completamente quebrado. Não sobrou nada. A analogia do portfólio ilustra perfeitamente essa simetria da aposta. O que a narrativa do autor propõe, especialmente após vivenciar de perto essa morte no hospital, é a necessidade urgente de uma gestão de risco existencial. Gerenciar os riscos da própria vida. Com o propósito, exige a coragem deliberada de dizer não. Dizer não ao contrato lucrativo se isso custar o jantar diário com os filhos. Dizer não a uma promoção incrível se o preço for a saúde mental. Não é fácil dizer esses nãos. De jeito nenhum. A verdadeira coragem nesse contexto não é trabalhar 18 horas por dia, é ter a disciplina de parar de trabalhar para cultivar a alma e as relações. O leito de morte daquele imigrante serviu como o espelho final, mostrando ao autor o destino daqueles que nunca aprendem a frear. E essa consciência adquire um peso enorme nos passos finais da jornada dele nos Estados Unidos. Porque olha só, ele começa a ter muito sucesso lá. O ministério decola. Decola. O ministério prospera, a igreja em Pittsburgh cresce, os vistos americanos começam a sair, garantindo uma superestabilidade para a família. Ele começa a circular entre líderes internacionais de muito peso. Ele entra num circuito de influência muito grande. Sim, a obra menciona o Benny Hinn. Para quem não conhece a dinâmica desse meio, é um dos nomes de maior magnitude no cenário evangélico global. É como chegar à liga principal dessa nova vocação. A mansão do sucesso ministerial estava finalmente construída e decorada. Ele estava seguro de novo. Totalmente seguro. E então, o padrão se repete. Ele escuta novamente a instrução interna batendo na porta. Está consumado. A inquietude retorna no exato momento em que o conforto se instala. É o mecanismo de crescimento dele operando mais uma vez. Exatamente. Ele começa a pesquisar a história da região onde estava e descobre que Pittsburgh foi justamente o berço do ministério do próprio Benny Hinn, após ele ser impactado por uma frase icônica do evangelista Kathryn Kuhlman. A frase era: "Não entristeça o Espírito Santo." Uma frase forte. Quando o autor lê essa frase, ela atinge a mente dele com a força de uma ordem inegociável. Ele sente um chamado claro dizendo: volta ao teu primeiro amor. E esse primeiro amor não era uma metáfora, né? Não era uma metáfora solta. Era a Fazenda dos Chalés, no Brasil. Um local com 45 anos de história ministerial que pertencia à família, exatamente o lugar onde ele havia conhecido a esposa na juventude. Olha que conexão impressionante. Como eles estavam fora do país, a fazenda estava prestes a ser arrendada e perder o propósito original. Ele decide então jogar para o alto a estabilidade nos Estados Unidos, os vistos, o prestígio pastoral internacional e voltar para o interior do Brasil. Mais uma vez, largando o topo. Largando tudo. Sinceramente, parece um roteiro circular.
A gente acompanha tudo isso e pensa, ele precisou viajar o mundo inteiro, falhar com diplomas de coaching, abrir e repassar uma imobiliária, migrar para os Estados Unidos, enfrentar a burocracia de plantar igrejas, só para terminar capinando o mesmo metro quadrado onde começou a namorar a esposa? Eu compreendo perfeitamente o ceticismo, porque, geograficamente falando, a linha é de fato um círculo. Termina onde começou. Mas do ponto de vista do desenvolvimento humano, o movimento descrito é o de uma espiral ascendente. Nós temos o hábito de julgar o retorno ao ponto de origem como um atestado de fracasso ou perda de tempo. Como se tivesse andado em círculos à toa. Exato. Mas a tese central do livro é que ele não retornou como o mesmo homem. Ele não poderia gerir o propósito da fazenda há 10 anos atrás como ele pode agora. A bagagem mudou muito. Totalmente. Para transformar aquela fazenda em um polo real de impacto, ele precisou ser esmagado pela pressão executiva da siderurgia para conseguir entender a mente dos empresários que hoje ele aconselha. Ele precisou viver a dor deles. Isso. Ele precisou lidar com o luto da perda de credenciais de coach para desenvolver empatia verdadeira por líderes em crise. Ele precisou da estrutura acadêmica do mestrado teológico para ter estofo de ensino. E precisou da visão americana. Sim, precisou da visão multicultural de plantar uma instituição nos Estados Unidos para não pensar pequeno. Se ele nunca tivesse saído, a fazenda seria apenas um retiro local e pacato. Entendi a diferença. Retornando com todo esse arsenal prático e espiritual, ele eleva a estrutura da fazenda a um patamar global, unindo encontros de casais, cura interior e principalmente o alinhamento de grandes empresários. A fazenda nunca foi um passo para trás, ela era o palco principal esperando o ator terminar todo o ensaio. Nossa, é fascinante ver como a narrativa costura essa ideia de que absolutamente nada no nosso histórico é desperdiçado, por mais doloroso ou inútil que pareça no momento da crise. Tudo vira ferramenta, né? Tudo. Para sintetizar a riqueza de tudo que a gente analisou com base nesse relato incrível, o sucesso genuíno definitivamente não é empilhar títulos ou tijolos de uma mansão, mas encontrar alinhamento interno. Alinhamento e de propósito. Nós vimos como a perda de credenciais molda a liderança por autoridade e não por um pedaço de papel. Exploramos como o ambiente comercial, seja vendendo aço ou casas, pode ser um espaço de transformação se aplicarmos métricas focadas em caráter e não apenas no fluxo de caixa. Com certeza. E a lição mais cortante de todas, trazida por aquele cenário devastador no hospital, a ambição cega é uma conta que cobra os juros mais altos do mercado, geralmente levando embora a saúde e o convívio com quem a gente mais ama. O que nos empurra para a reflexão final, essencial para todo mundo que está acompanhando essa análise detalhada conosco hoje. Qual seria o desafio prático? Diariamente, a sociedade corre em uma esteira de exaustão, mirando uma linha de chegada que está sempre sendo empurrada para mais longe. Mas e se a tão cobiçada mansão, aquele cargo de diretoria, aquele faturamento dobrado pelo qual o sono, a saúde e os finais de semana em família estão sendo sacrificados, for, no fim das contas, a principal distração existencial? Apenas um enfeite que tira o foco. A ilusão que mantém a maior parte das pessoas afastada da sua verdadeira fazenda, do seu propósito autêntico. O relato de Chris Stork não é apenas uma biografia inspiradora. Ele funciona como um espelho. É uma lente de aumento forçando uma auditoria imediata sobre os alicerces daquilo que estamos construindo agora, no tempo presente. Uma provocação super cirúrgica para encerrarmos nossa análise. Fica o desafio prático para avaliarmos, ainda hoje, se o portfólio da nossa vida está alocado naquilo que realmente não pode ser tirado de nós, ou se a gente está apostando tudo numa armadura que não resiste ao tempo e às crises. Muito bom. Foi excelente. Nos vemos na nossa próxima imersão. Até lá.